Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast Gastro em Movimento, um projeto da Clínica Ludwig, que tem como objetivo trazer para vocês a medicina leve, a medicina baseada em evidência, com os assuntos que são cotidianos e de uma linguagem muito fácil para vocês entenderem. Eu sou o Dr. Juliano Coelho Ludwig, médico gastroenterologista com foco em doenças intestinais, e nós temos aqui hoje uma equipe toda preparada para essa discussão com vocês. Meninas? Eu sou a doutora Luísa Damperini, médica gastroenterologista e especialista em pâncreas. Eu sou a nutricionista Maria Fernanda Cunha, sou especializada em gastroenterologia. Eu sou Fernanda Bianchi, médica gastroenterologista também. Perfeito, equipe ótima, equipe capacitada, microfones abertos, papo em dia, e eu acho que é um bom começo para nós a gente discutirmos um assunto que é muito frequente nas rodas de conversas com os pacientes, que é o glúten e sua relação com algumas alterações do tubo digestivo. Melhor, para começar, a gente entender, na verdade, o que é o glúten. Maria, o que é o glúten, na verdade? O glúten é uma proteína que dá liga nos alimentos, ela dá uma certa textura, e a gente encontra o glúten naturalmente em alguns alimentos. Então, no trigo, mas também na cevada, no malte, no centeio e por contaminação na aveia. Então, a aveia naturalmente não tem glúten, mas por conta de armazenamento, ela tem uma contaminação cruzada, e aqui, no Brasil principalmente, ela contém glúten. Ele é essencial para a nossa vida? Eu consigo viver se eu não ingerir o glúten? Já que um dos questionamentos que ele é maléfico para a nossa saúde, então existe esse questionamento. Ele pode não necessariamente ser maléfico, mas ele também não é essencial. Então, dá para a gente viver sem o glúten, mas talvez ele não esteja nesse ambiente tão maléfico como ele está sendo colocado hoje. Eu fiz de propósito essa frase porque é assim que as pessoas têm visto propagado a característica do glúten. E a gente sabe que não é bem assim mesmo. Mas sim, existe uma população que a gente sabe que realmente, para aquela população, o glúten parece fazer mal. Então, minha pergunta, Luísa, quais são as doenças realmente relacionadas ao consumo de glúten? Legal, é bem interessante, né? Então, a gente tem o que a gente chama de desordens relacionadas ao glúten, né? E nessas desordens, a gente tem três principais, né? A primeira que tem relação com a autoimunidade. Dentro dessa autoimunidade, a gente tem a doença principal, que é a doença celíaca, né? E essa doença celíaca, ela é associada à ataxia celíaca e à dermatite herpetiforme, que são associadas à autoimunidade do corpo quando em contato com glúten. Além das doenças autoimunes, a gente tem a alergia ao trigo, que é uma doença imunomediada, é uma alergia, né? E por último, nós temos o que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca. O que é isso? São aqueles pacientes que realmente, quando consomem o glúten, tem desconforto, tem sintomas, mas quando a gente faz toda a investigação de autoimunidade, de alergia, esses exames vêm negativos. Então, isso hoje em dia a gente tem uma classificação que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Entendi. Então quer dizer que para um grupo de pessoas o glúten ele faz mal de forma alérgica, vê se eu estou correto esse pensamento. E que se pode manifestar, por exemplo, na pele, uma alergia de pele. Existe, para algumas pessoas, que ele pode dar, inclusive, comprometimento no cérebro, no sistema nervoso central, que é a ataxia, que é a dificuldade de movimento. Mas aqui, para nós, a gente vai discutir mais a questão dos distúrbios do tubo digestivo, os sintomas abdominais, que são, na maioria das vezes, inchaço, distensão, alteração na consistência das fezes, e ver se eu estou correto. E aqui eu tenho dois cenários do glúten. Ou eu sou sensível ao glúten, ou eu tenho doença celíaca. Como que eu posso diferenciar isso aqui? Essa é uma pergunta excelente, até porque essa diferenciação entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca, ela muda tratamento, ela muda conduta, então é muito importante essa diferenciação. E para a gente entender
um pouquinho melhor, né? A doença celíaca, então, ela é uma doença autoimune, ela tem relação com a ingesta do glúten e ela acontece em pacientes geneticamente predispostos. Então, a gente precisa ter uma genética para que ela aconteça, para que ela se desenvolva. E aí, a gente, para entender, né, o que realmente está acontecendo, a gente começa o diagnóstico, né, começa a investigação diagnóstica, primeiro, com exames de laboratório, tá? Fáceis de ser feito, onde a gente vai fazer uma pesquisa de anticorpos. Na doença celíaca, por ela ser autoimune, a gente vai ter presenças de anticorpos. Esses anticorpos principais são o antitransglutaminase e o antiendomísio, IgA. E sempre quando a gente vai fazer essa dosagem de anticorpos, a gente tem que dosar também o IgA, porque tem pacientes que têm deficiência de IgA e que quando a gente vai fazer a investigação, esses anticorpos vêm negativos, mas é pela deficiência, não pela ausência, às vezes, do anticorpo, certo? Então, essa é a primeira etapa e sempre quando a gente vai começar a investigação, o paciente precisa estar consumindo glúten. A gente orienta nunca retirar o glúten antes de começar toda essa investigação, porque muitas vezes os exames podem vir negativo, não porque a doença não existe, mas porque o glúten, né, que é o principal fator para o sintoma, para o desconforto acontecer, não está presente. Feitos os exames de laboratório, né, positivos ou negativos, né, a gente segue para a próxima etapa, que é a investigação com endoscopia. Então, na endoscopia, quando a gente está numa investigação de doença celíaca, a gente vai avaliar principalmente ali o duodeno, que é o comecinho do intestino delgado. Nesse intestino, a gente vai fazer biópsias, e nessas biópsias, o que a gente espera encontrar na doença celíaca? É o que a gente chama de atrofia. Então, o nosso intestino, ele é cheio de vilosidades, certo? Que são como se fossem dedinhos, certo? São esses dedinhos que fazem a absorção dos nutrientes. Então, na doença celíaca, o que acontece? Por mais que a gente se alimenta bem, se alimenta de forma saudável, se esse intestino está atrofiado, está sem dedinhos, a gente não absorve esses nutrientes. E aí está uma das manifestações comuns da doença celíaca, que é a deficiência de nutrientes, deficiência de vitamina B12, anemia, deficiência de ferro. Isso são alguns detalhes que na consulta, nos exames dos pacientes, a gente começa a avaliar, porque normalmente na sensibilidade ao glúten não celíaca, a gente não tem essa deficiência nutricional, não é uma manifestação comum, né? Até porque também não tem a atrofia, né? Isso aí, isso aí. E aí que entra a diferenciação, né? Então, enquanto na doença celíaca a gente espera encontrar alteração nos exames de laboratório, então a presença de anticorpos e alteração lá na endoscopia, na sensibilidade ao glúten não celíaco, a gente faz essa investigação e os exames vêm normais. Mas, ao mesmo tempo, o paciente chega para nós e fala, não, mas eu tenho sintoma, eu tenho desconforto com glúten. Mas essa reação que acontece, ela não é autoimune, é por isso que os exames nesses pacientes vêm negativos. Eu só queria confirmar contigo, reforçar contigo, então, o primeiro passo para o paciente é fazer os exames de sangue, e o que acaba acontecendo no consultório, algumas vezes você já deve ter pego casos assim, é que o paciente faz exame de sangue e ele já começa a fazer a dieta sem glúten. Eu queria que tu comentasse se esse é realmente o caminho certo, ou assim, se só com o exame de sangue eu já consigo bater o martelo que aquele paciente tem uma doença celíaca ativa. Não, só o exame de sangue não é o suficiente para a gente ter todas as peças do quebra-cabeça para o diagnóstico. E eu sempre falo, não retirar o glúten, porque isso acaba dificultando de a gente confirmar ou afastar o diagnóstico. E o que acontece? A doença celíaca é uma doença crônica, certo? Então, é muito importante a gente ter a certeza diagnóstica para poder falar para o paciente, ó, esse é o teu tratamento e é o tratamento para a vida toda. Se a gente tem dúvida no diagnóstico, a gente deixa o paciente em dúvida, o paciente não vai seguir a dieta da forma que tem que seguir e a gente não consegue controlar o principal, que é manter a doença controlada, manter esse paciente bem. Então, importante, não tirar o glúten antes de fechar todas as pecinhas do quebra-cabeça, né? Em alguns casos, eu acho que
vocês já devem ter pego, é muito comum o paciente chegar para a gente já sem glúten na dieta, né? Porque tirou e se sentiu melhor, ou porque, enfim, né? Fez um teste e aí já veio para nós sem o glúten da dieta. E isso é um dos fatores que atrasa ainda mais o diagnóstico. Tanto que os estudos mostram que para um celíaco chegar no diagnóstico, às vezes pode demorar de 8 até 10 anos. Então, claro que quando esse paciente chega sem o glúten para a gente tem o que fazer, né? A gente tem como manejar. Normalmente a gente conversa na consulta para reexpor esse paciente ao glúten, para daí sim a gente fazer os testes e a investigação, para daí poder realmente chegar num diagnóstico e definir o tratamento adequado. Eu acho que é legal a gente falar por que algumas pessoas tiram glúten e realmente se sentem bem, né? Perfeito. Então, assim, porque a pessoa não necessariamente ela vai ser celíaca, mas por que muitas pessoas tiram e ficam bem? Perfeito. Então, quando a gente fala do glúten, então eu vou focar mais no trigo, né? Que é a nossa principal fonte de consumo hoje pela população. Então, hoje, quando a gente fala do trigo, ele não tem só glúten, né? Então, o trigo também é uma fonte de frutano, que é um carboidrato fermentável. Muitas pessoas com síndrome do intestino irritável, SIBO, vão reagir ao trigo não exatamente por causa do glúten, mas porque ele é uma fonte de frutano, então ele pode fermentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é muito curioso é que aqui a Anvisa tolera até 75 fragmentos de insetos em 150 gramas de farinha. Ou então, 225 fragmentos de insetos em 225 gramas de massas, bolos e derivados de farinha. Então, às vezes a pessoa pode ter uma reação porque não necessariamente é o glúten, mas ela pode ter outro tipo de sensibilidade, pode ter ácaros. Então, assim, isso também pode fazer a pessoa reagir. E o que tem junto com essa farinha? Então, hoje o consumo é de ultraprocessados, às vezes o pão ele tá cheio de aditivos alimentares, de outros ingredientes que a gente não conhece. E isso a pessoa também pode reagir. E só mais um, tem mais coisa, né? Vai muito fundo. Mas uma coisa que talvez vocês vão me ouvir falar muito aqui, mas a verdade é que nem sempre o problema é o glúten, mas é o excesso dele, é só isso. E é a falta de outros alimentos que entrariam no lugar dele. Então, se ao invés de eu comer pão, eu for comer batata. Ao invés de eu comer macarrão, eu vou comer feijão, eu vou comer arroz. Enfim, incluir outros alimentos que contribuem para a saúde da microbiota intestinal e acaba sendo que o problema é somente a exposição à farinha. Então, a gente vê um padrão de alimentação que tem farinha de manhã, de meio-dia, de tarde e de noite. Então, aqui pode estar o problema e não necessariamente o glúten. Perfeito. Então, vê se vocês concordam, se a gente fazer um resumo do que a gente discutiu aqui. O glúten não é tão mal do jeito que as pessoas falam. Provavelmente ele não está sozinho quando ele é chamado de causador de mal-estar. Provavelmente a gente vai ter outros variáveis aí, que não seja só ele. Existe sim algumas doenças relacionadas ao glúten, mas que são raras. Por exemplo, a prevalência de doença celíaca é 1% da população, né? Já a sensibilidade ao glúten, falam, vê se está correto, entre 10% a 15% da população. É fundamental a gente fazer essa diferenciação, porque doença celíaca é uma doença crônica, progressiva, que causa lesão na mucosa e traz problemas de saúde para o paciente, e que a gente vai fazer esse diagnóstico com exames, certo? Exames de sangue específicos e endoscopia com biópsia. A sensibilidade ao glúten, especificamente a sensibilidade ao glúten, os exames de sangue e a biópsia vão dar negativo. E o paciente refere sintomas que a gente vai relacionar aí sim ao glúten, certo? Mas que o paciente pode consumir, porque o tratamento da doença celíaca é a isenção total ao glúten, correto? No sensível ao glúten, a gente tem uma orientação que você pode consumir, mas consuma menos. Esse que é o que eu costumo falar. Ele tem que estar disposto a aceitar o que ele tolera. Ele não está proibido. Eu falo que você não precisa ler tanto rótulo como seria. Exato. Mas existe uma gama enorme
de sintomas abdominais Uhum. e que não são relacionados ao glúten diretamente. E isso é fundamental para a gente ajudar a população, os nossos pacientes, né, que vêm para a gente com essa ideia de que o glúten é 100% maléfico. E Uhum. não é. Então, acho que eu queria escutar de vocês, o final daqui sobre esse assunto, um recadinho que a gente podia dar para os pacientes em relação a tudo isso que a gente conversou. Excelente, excelente. Eu acho que é isso, é a gente entender o que o paciente tem e o que o glúten está causando nesse organismo, para daí sim a gente definir o tratamento de forma correta. Não restringir demais aquele que não precisa e também não ser displicente com aquele que realmente é celíaco e que precisa seguir uma dieta sem glúten e sem contaminação. Então, é realmente, quando existem sintomas relacionados ao glúten, eu acho que é procurar atendimento, né? A gente fazer a investigação correta para poder realmente dizer para esse paciente o que ele tem, o que ele não tem e qual o tratamento adequado. E não tirar em excesso para aquele que realmente não vai ter benefício, né, com isso. Perfeito. Eu acho que são situações diferentes, então uma doença celíaca e uma pessoa que não tem uma reação assim autoimune associada ao consumo de glúten, mas por conta de todas essas questões que eu trouxe, eu também acho que apesar de para uma população geral a gente não precisar evitar o glúten, ele também não deve ser a base 100% da nossa alimentação, que a gente precisa focar nos alimentos de verdade, que a gente chama, né? Então, é comer raízes, comer melhores fontes de carboidrato. Então, não precisa colocar ele nesse ambiente de que ele é maléfico, mas a gente precisa entender qual é a qualidade desse trigo que a gente está consumindo, principalmente aqui, que isso sim pode ter um impacto. Então, para o celíaco, de fato, tem que ser sem glúten, tem que cuidar com contaminação, precisa ter o selo, precisa ter todo esse cuidado em casa, com os familiares, acaba mudando a família toda. Mas precisa realmente ter esse acompanhamento, principalmente médico, para chegar nesse diagnóstico e ter certeza do que você realmente tem, né? O meu recado seria para que as pessoas que, enfim, tenham algum sintoma e que acham que podem estar com doença celíaca ou intolerância ao glúten, procurem um especialista. É importante esse acompanhamento com um médico especialista, uma nutricionista que seja especialista em intestino. E é um acompanhamento que vai ser para o resto da vida, né? Então, não vai ser uma consulta que você vai resolver ali, mas vai ser um acompanhamento de longa data para ter uma qualidade de vida muito melhor. Muito bem, perfeito. Agradeço, meninos. Acho que foi um bate-papo de altíssimo nível e esclareceu bastante esse tópico. Pessoal, estamos com você. Temos mais outros assuntos para a gente conversar e muito obrigado pelo acompanhamento.